A gente vai passar rapidamente, certo? Pelos conteúdos aqui e depois a gente vai fazer os exercícios. Até porque as coisas de dinâmica, né, de fluidos em geral, né, eu não tenho uma teoria tão extensa, né? Eu tenho mais casos específicos para a gente trabalhar no nível de exercícios, né? Mas vamos lá, né? Porque aqui a gente tem que ter noção do quê? De duas coisas, né? Equação de Vazan, equação de Bernoulli, né? Então a gente vai ter algumas equações específicas que a gente vai tratar aqui, né? A gente vai fazer exercício de dinâmica na quinta-feira. Hoje a gente vai fazer uns 7 ou 8 exercícios de estática, certo? Então, bora lá. Dinâmica de fluido, né? Então, agora a gente vai se interessar com os fluidos, mas eles vão estar em movimento, certo? E o que é que acontece? A maneira mais eficaz da gente trabalhar é com o fluido ideal, certo? Então a gente vai sempre estar tratando aqui com fluidos ideais e esses fluidos, eles, qual é uma propriedade interessante deles? É que a gente vai poder considerar que a velocidade não muda ponto a ponto. Exemplo, deixa eu ver aqui, se eu conseguir, aqui eu consigo riscar. Eu tenho aqui, ó, um fluido que tá aqui, uma mangueira, por exemplo. Aí nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto A, certo? Aí o meu fluido vai estar passando por aqui, vamos colocar aqui. Então, toda vida que o fluido passar no ponto A, ele vai ter uma velocidade VA, certo? Então, independente da partícula do fluido, aquela partícula, quando passar nesse ponto, eu sei qual é a velocidade dela, né? Então, a gente vai dizer o que, ó, tá aqui, né, ó, que eu sempre vou poder ter uma velocidade V, né, fixa em um ponto do fluido. Outra coisa que a gente vai destacar é que a gente vai utilizar 4 propriedades para o nosso fluido ideal. É estacionário, não viscoso, incompressível e rotacional. Né? Então, essas propriedades, elas possibilitam que a gente trate com as equações que a gente vai ter à frente, porque são condições que deixam o meu sistema ideal, certo? Então, qualquer outra condição do meu fluido, né, ele não vai permitir que eu visualize, né, as informações dele através das equações que a gente vai formular aqui, né? Então, para a formulação dessas equações, foi necessário, né, garantir que essas 4 propriedades elas fossem atendidas. Né? Então, o primeiro é que o fluido é estacionário, né? Então, a velocidade do fluido em qualquer ponto fixo não muda com o tempo, né? Foi isso que a gente falou, né? Porque o que é que acontece? Quando eu estou tratando de uma coisa que não é fluido, por exemplo, um objeto que a gente trabalhava lá na mecânica clássica, eu precisava, se eu queria localizar um objeto de alguma maneira, eu dizia o quê? Posição inicial, velocidade e aceleração. Com isso, eu saberia o que era que estava acontecendo com ele depois de um certo intervalo de tempo. Né? Ou então a gente fazia o quê? Usava até objetos extensos, né? Que aí ia usar também algumas equações, mas assim, quando a gente está trabalhando com sólidos, né, a gente tem o quê? A forma e o volume fixo, né? Então, quando a gente vai tratar com fluido, a gente já viu, né, que a nossa forma, né, o nosso volume é o mesmo, mas a nossa forma pode variar, vai depender do recipiente. Então, usar essas propriedades, elas não são ideais, né? Então, a gente vai utilizar o quê? Essa consideração, né, do fluido estacionário, que é o quê? Que em cada ponto, né, eu posso definir uma certa velocidade onde o meu fluido passará por lá. O meu fluido incompressível diz que a densidade é constante, né? Então, eu vou dizer o quê? Que para uma certa massa, né, do fluido, eu vou ter um volume específico, né? A gente já definiu densidade, né, lá na estática dos fluidos, como sendo quem? A massa sobre o volume, né? Então, isso aqui vai ser uma constante. Então, tanto a densidade de 1 litro, vamos botar em massa, né? De 1 quilograma de água é a mesma densidade de 3 quilogramas de água. O que é que vai diferenciar? Então, eu mudei a massa, né? Então, o volume ocupado vai ser outro, né? Mas a densidade vai permanecer constante, né? Então, o meu fluido, né? Ele é incompressível. Não viscoso, né, e rotacional, nessa coisa do irrotacional, né, porque assim, as equações que a gente vai estabelecer aqui, elas não funcionam para fluidos que giram em torno do seu próprio eixo, um eixo que passa pelo seu centro de massa, como por exemplo, a descarga, né, ela tem aquele movimento, né, em torno do eixo, então as equações aqui não servem
para aquele movimento, né? Que são movimentos turbulentos. Beleza. A primeira figurinha que a gente fez lá na frente, quando... Deixa eu pegar aqui. Né, quando a gente foi representar o meu fluido, né, passando aqui, né, foi uma linhazinha aqui, ó, que eu peguei um ponto e vi qual era a velocidade, né, diz qual era a velocidade que o fluido passava naquele ponto. A gente fez aí uma representação de uma linha de corrente, né, de uma linha de corrente, né, do meu fluido, né. Então, o que é que acontece? Pega aí que passou demais aqui. Né? O que é que acontece? Né? Eu consigo fazer essa representação ó, com o meu fluido, aí eu faço o quê? Essas linhas aqui, né? Que elas vão o quê? É como se elas estivessem representando a trajetória, né? Das minhas partículas do fluido, certo? É como se a gente pudesse, assim, visualizar como é que está ocorrendo esse escoamento. Certo? A velocidade em cada ponto é tangente à trajetória e essas linhas de campo elas nunca vão se cruzar. Por quê? Vamos imaginar aqui, ó, tem uma linha de campo aqui, ó, que tem aqui um ponto A. Aí aqui, ó, eu vou dizer, ó, opa, deixa eu fazer aqui um... ó, tem um ponto A aqui, aí eu vou dizer que aqui, vamos supor que isso aqui é tangente, certo? É uma velocidade VA. Aí, ó, eu passo aqui, ó, uma linha de corrente pelo mesmo ponto, certo? Ó. Aí, o que é que eu digo? Que a minha velocidade é sempre tangente, né? Ó, então, eu ia ter aqui, ó, uma velocidade VB. Então, eu tenho no mesmo ponto a definição de duas velocidades. E a gente já disse que o nosso fluido, ele é estacionário, ele só pode ter uma única velocidade no ponto. Então, a gente não pode ter isso aqui, certo? Não pode cruzar linha de corrente. Então, e isso vai permanecer tanto aqui a gente estudando fluidos, como quando a gente chegar lá na eletricidade, certo? A gente vai até usar um pouco essas definições de linhas de corrente, né? Para poder fazer um comparativo com o que acontece lá com o campo elétrico, né? Porque é mais fácil a gente tentar visualizar essa linha de corrente com os fluidos. Por quê? Por exemplo, eu consigo meio que imaginar, né, o que? Um fluido passando numa mangueira, ou então, quando ele sai da mangueira, né, aquela água, a gente vê lá a trajetória dela, né, então a gente consegue visualizar melhor com os fluidos, né, a gente não vai ver o campo elétrico, né, para poder fazer essa materialização, mas a gente vai usar conceitos semelhantes. Equação da continuidade, né? Essa equação da continuidade, ela é interessante, por quê? Porque ela garante o quê? Que a pressão que... Como é que eu posso dizer? Que... Ela garante que eu faça o quê? Que quando eu desloque um volume de um pedaço de uma parte do fluido, de um ponto a outro, né? Essa pressão que está sendo calculada, ela se distribui uniformemente por todos os pontos. Certo? Ó, então, a gente imagina aqui, ó, que aqui é uma porção de fluido, né? Estou imaginando uma porção de fluido, tem mais fluido para um lado e para o outro, então o que é que acontece? Essas porções, né, que estão externas ao pedaço de fluido que a gente está estudando, elas realizam força, né, nesses corpos, né, nesses pedaços de fluido. Então, eu vou ter aqui, ó, essa pressão aqui e essa pressão aqui. Né, ó, essa força, né, ó, que está sendo feita pelo restante do fluido, né, pressão vezes área é força. E vou ter o quê? Que durante um certo intervalo de tempo, aqui ele vai deslocar de um ΔL, certo? Com uma velocidade V1, e aqui vai deslocar de ΔL2 com uma velocidade V2. Ora, se o meu fluido é incompressível, o que é que eu estou dizendo? Que a quantidade de volume que sai de um canto num certo intervalo de tempo, tem que ser igual ao volume que sai no outro canto, né? Pelo intervalo de tempo, né? Então, a gente vai poder... Não vou abrir essas contas, certo? Ó, esses volumes aqui, ó. A gente vai poder dizer que são iguais, né? A gente vai considerar, né, que as nossas massas não mudam, de modo que eu vou poder relacionar o que, né, como equação da continuidade, a velocidade do meu fluido no ponto que eu estou trabalhando e a área da seção por onde esse fluido está passando, certo? Ó, então, eu tenho o que aqui, ó? Eu posso ver aqui, ó. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Deixa eu pegar aqui a mesa
para escrever, ó, eu vou botar aqui, ó. Se eu colocar aqui, eu vou ter o quê, ó? V1 sobre A2, né, ó, é igual a V2 sobre A1. Vou até botar assim, vou nem botar aqui, não, vou botar aqui assim, ó, A2. Certo? O que é que acontece, ó? A velocidade e a área, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Que quando eu aumento esse número aqui, ó, eu estou dividindo por um número maior, né? Se eu divido por um número maior, eu aumentando o A1, eu diminuo o V1. Se eu diminuo esse número aqui, eu aumento. Elas são inversamente proporcionais. Então, como é que a gente pode pegar uma coisa prática para poder ver isso? Imagina a mangueira, né? Eu tô aqui aguando um jardim, né? Aí tá a minha mangueira, ela tá saindo água com uma certa velocidade, né? Aí então tá aqui a mangueira. Ó. Opa, aí que desenha bem, viu? No quadro é bem melhor, você fazer quase circunferências, mas nessa mesa. Então eu tenho aqui, ó, tá aqui minha mangueira, tá vindo o fluido aqui. Aí o que é que acontece? O fluido aqui, ele vai, né, ó, sair aqui, né, ó. Pronto. Aí eu tô chegando, ó, com essa área aqui, né? Então eu vou dizer que ele tem uma área 1, ele vai sair com uma velocidade V1. Aí eu quero que vá mais longe. Para ir mais longe, eu vou ter que fazer o quê? Eu quero que venha até aqui. Eu vou ter que fazer o quê? Aumentar a velocidade, né? Para ele poder ir mais longe, eu vou ter que aumentar a velocidade. Então, para eu aumentar a velocidade, eu tenho o quê? Que diminuir a área. É por isso que quando a gente está aguando uma planta, quando a gente quer que a água vá mais longe, a gente faz o quê? A gente diminui aquela área por onde a água está passando, né? A gente coloca o dedo e diminui. Então, isso é explicado pela equação da continuidade. Certo? Então, a gente vai ter, ó, uma das expressões que a gente vai utilizar para fluidos em movimento é a nossa equação da continuidade. Beleza, né? Então, a minha equação da continuidade, né? Então, isso aqui é interessante, por quê? Porque a gente tem, vamos pensar aqui nos nossos sistemas hidráulicos, né? Vamos aqui pensar para o lado da engenharia. Eu tenho canos que tem uma espessura, né? Um diâmetro bem grande, perto do grande reservatório lá de água, né? E vou ter o quê? Canos com um diâmetro bem menor dentro da minha residência. Né? Então, o que é que acontece? Quando eu vou diminuindo, né? Então, eu vou conseguindo preservar, né, algumas coisas, né? Então, a velocidade do escoamento, ela aumenta, né? Quando reduzimos a área da seção transversal. E isso aqui, ó, esse produto AV, ó, que a gente está vendo que é constante, né? Está dizendo que A1V1 é igual a A2V2, a gente vai chamar esse AV de vazão. É a vazão do fluido, certo? Então, vazão é a área vezes a velocidade do fluido que passa, ó, essa velocidade é o quê? É a que passa através dessa superfície que a gente está estudando. Beleza. Vamos agora para a nossa equação de Bernoulli, né? A gente já tinha visto, né, conversado um pouco até, acho que começou a travar quando a gente estava falando de equação da continuidade. Bernoulli a gente não tinha falado nada ainda. Mas são equações que a gente já conhece desde o ensino médio. A gente não vai a fundo vendo como é que elas, né, foram estruturadas, né? Mas a gente já trabalha desde quando começa a estudar fluidos, né? Então, o que é que acontece? A equação de Bernoulli, ela relaciona a variação de pressão, né, com a variação de altura e velocidade do fluido, certo? Então, assim, o que é que acontece? Nesse processo aqui, ó, eu tenho conservação de energia. Pronto, vamos imaginar que a gente não tem um fluido não, certo? Aqui, vamos imaginar que eu tenho um objeto aqui em cima, certo? Que eu vou soltar. Eu estou segurando ele. Vamos considerar que é uma bolinha que vai descer aqui, né? Porque desce melhor. Aí, mas vamos dizer que ela desliza, mas não gira, certo? Que ela só desliza, né? Pra gente, nós vai ter que usar torque. Então tá aqui, ó. Ela, quando tá aqui em cima, ela tem o quê, ó? Uma energia potencial. Porque eu tenho, ó, esse nível de referência aqui. Tô segurando, tenho essa energia potencial o quê? Acumulada. Quando eu solto, ela começa a descer. A minha altura aqui, ó, tá diminuindo, né? Então, eu tô variando a minha energia potencial, mas em compensação, a minha velocidade está aumentando. Então, eu tô o quê? Aumentando a minha energia cinética.
né? E eu vou ter o que aqui, né? Acaba que a gente já viu também que a pressão nos meus fluidos, ela o quê? Ela também depende dessa profundidade. A gente não viu, né? Uma coisa que pressão era ρGH, né? Então a gente pode relacionar, certo? Num fluido incompressível, num escoamento estacionário, né? A gente vai poder relacionar essas grandezas, né? Variação de pressão, variação de altura e variação de velocidade de um fluido. Como é que a gente vai fazer isso? Através da equação de Bernoulli, certo? Então, essa aqui, ó, a equação de Bernoulli. Aqui vai tratar com a pressão, variação de velocidade e variação de altura. Certo? Então, o que é que acontece? Né? Então, a gente sempre vai ter que ficar olhando o quê? Em dois pontos diferentes. A gente vai já resolver exercícios de estática, onde a gente sempre vai estar o quê? Comparando um ponto com o outro. Né? Então, a gente sempre vai estar atrás dessas variações. Então, aqui, ó, era como se eu pudesse escrever grosseiramente, né? É assim, ó, a gente vai, quando for resolver equações de exercício de Bernoulli, é como se fosse assim, no ponto 1, P1 mais 1 meio de ρ1, de ρv1 ao quadrado, mais ρgy1, aqui, aí no ponto 2 eu vou lá, né, ó, P2, mais 1 meio de ρ v2 ao quadrado, ρg y2. Aí, dependendo, a gente vai ter que olhar o problema. Se naquele ponto vai ter velocidade, onde é que está meu nível de referência, que tipo de pressão eu estou querendo, né? Ó. Então, aqui, ó, eu vou fazer o quê? Ó? Quando eu trago, vamos colocar tudo para um lado, ó. Se eu botar tudo para o outro, vai dar zero, né? Ó. Se eu pegar, ó, o P para cá, vai ficar um P menos P, né? Ó. Então, eu tenho uma variação de pressão, ó. Mais isso aqui, ó, vai dar o quê, ó? 1 meio de ρ V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado, né, ó? Só que ρ é densidade, né, ó? Densidade é massa sobre volume, né? Então, de algum modo, eu tô fazendo o quê, ó? mv2 sobre 2, né? Então, eu vou ter uma variação de energia cinética e aqui, ó, eu vou ter uma variação de energia potencial. Então, isso aqui é zero. Certo? Então, eu vou poder dizer isso, né? Que eu vou ter uma conservação, né, dessas três coisas aqui. Certo? Então, o que é que diz, né, a tradução dessa equação de Bernoulli? Ela diz que o trabalho realizado por fluido, né, das vizinhanças, né? Porque a gente colocou aqui, ó, quando eu coloco aqui, ó, aqui é o fluido da vizinhança, ó, o fluido que tem para cá e o fluido que tem para o outro lado, né? Sobre uma unidade de volume de fluido é igual à soma da energia cinética, né, ó, e da energia potencial ocorridos na unidade de volume durante o escoamento. Certo? Então é como se eu estivesse somando, né, as pressões devido, né, às diferenças de velocidade e altura. Né? Quando a gente for resolver questões, a gente vai ver diversas especificidades. Por exemplo, né, a caixa d'água, eu tenho uma caixa d'água e ela começa a vazar. Certo? Aí quando é que eu vou conseguir ver, né, esse vazamento? Porque se for um furo muito pequeno, né, e eu estiver vendo de cima, vai ficar como se tivesse o quê? Ali eu não estou vendo movimento nenhum, né? Então eu vou achar que ali está paradinho. Então se está parado, não tem nada se deslocando, não tem nenhum fluido, né, saindo. Mas aí lá embaixo pode ter um furozinho, então a gente vai poder, né, ver como é que se comporta esse escoamento para grandes objetos, para objetos pequenos, né, quando a gente for fazer exercícios de equação de Bernoulli, certo? Então, eu vou colocar aqui agora o slide dos exercícios que a gente vai começar a resolver, né? Então, para a dinâmica dos fluidos, a gente tem o quê? Duas equações, equação de vazão, certo? Equação da continuidade, né? E equação de Bernoulli. A gente vai resolver tudinho com elas. Então, deixa aqui eu compartilhar o outro que eu vou riscar. Pronto. São de estática, certo? Os exercícios que a gente vai resolver. Vocês podem interromper em qualquer momento, certo? Abre aí o microfone, fala, ou manda aqui uma mensagem que eu tô aqui no celular, tá com... Ainda tem 17%, ele ainda aguenta um pouquinho. Certo? Então, bora lá, ó.
Calcule a diferença de pressão sanguínea entre os pés e o topo da cabeça de uma pessoa de 1,65 de altura. Aí considere um segmento cilíndrico, até porque o desenho aqui de um cilindro para poder a gente não ficar com um negócio muito feio, né? Cilíndrico de um vaso sanguíneo de 2 centímetros de comprimento, né? Então botei aqui, ó, 2 centímetros de comprimento, né? E 1,50 milímetros de diâmetro, né? Então aqui a gente tem o diâmetro, vou botar aqui o diâmetro 1,5 vezes 10 a menos 3 metros, né? Que é o que? 1,50 milímetros. Que fosse externo adicional, esse vaso precisaria suportar nos pés em comparação a um vaso semelhante na cabeça da pessoa. Então, o que é que a gente sabe? Né? A gente viu que tem uma expressão, né, que ela relaciona o quê? A pressão, né, com uma diferença de altura. Né, eu tenho o quê? Ó, se eu tiver 2 pontos, eu vou imaginar que aqui é a pessoa, certo? Aqui é uma pessoa perfeita, ó, o tamanho dela. Essa pessoa aqui, ó, tem 1,65 metros. Aí o que é que acontece? Ó, bem aqui, ela tem A, né? Aqui acima, eu vou dizer assim, pronto, aqui é um P1, vou chamar aqui, ó. E aqui eu vou ter um P2. Certo? Então aí, ó, eu vou poder dizer o quê? Que essa diferença de pressão que eu tenho aqui, aliás, não vou nem botar isso aqui, senão eu vou botar até um H, certo? Que a diferença de pressão entre esses dois pontos é o que? A pressão embaixo é sempre maior, certo? P2 menos P1 vai ser igual a ρ GH, né? Vai depender dessa altitude, né? Dessa diferença de altura entre os dois pontos. Então, com isso a gente consegue resolver o item A, né? Ó, então, meu P2 menos P1, né? Então, isso aqui é o quê? A diferença de pressão, né? Que eu tenho entre lá no pé e na cabeça, né? O ρ do sangue é 1,06 vezes 10 a terceira. Então, alguns problemas que a gente vai resolver aqui, a gente vai colocar os valores, né, das constantes. Né? Os problemas às vezes não vêm porque está no livro, né? E no livro tem o valor dessas constantes. Mas quando a gente for fazer a atividade, eu provo, eu sempre coloco, certo? Esses valores para vocês. G, 9,8 e o H, 1,65. Então, a minha diferença de pressão, ó, isso aqui dá 1,71 vezes 10 a 4 Pascal. Né? Então, a minha diferença de pressão, né, na cabeça e no pé é essa daí, certo? Aí, ó, considere um segmento cilíndrico, certo? Ó, de um vaso sanguíneo de 2 centímetros de comprimento e 1,5 milímetros de diâmetro. Que fosse externa adicional, esse vaso precisa suportar nos pés em comparação a um vaso semelhante na cabeça. Olha o que acontece, certo? Ó, o vaso que tá aqui na cabeça, ó, ele recebe uma pressão o quê? P1, certo? O vaso sanguíneo que tá aqui nos pés, ele recebe uma pressão P2, certo? Uma pressão P2. Mas eu quero saber o quê, ó? Qual é o adicional que precisa suportar? Então, ele já suporta P1. Eu quero que ele suporte o quê? Também essa diferença. Aí a gente vai lembrar qual é a expressão, né, que definiu pressão, né? A minha pressão, ela é quem? Ela é força sobre área, né? Ó, então eu vou querer saber, né, se não a minha força, né, ó, ela é quem? Ela é pressão vezes área. Pressão vezes área. Como eu quero uma força adicional, né? Então ela já aguenta P1. Eu quero só que ela aguente também o quê? Esse a mais, né? Esse plus que vai ter, né? O que passa de P1. Então, para minha força adicional, eu vou pegar quem é a minha diferença de pressão. P2 menos P1. Né, ó? Isso aqui é o quê, ó? É como se fosse o adicional de pressão nos pés. Né, ó? Vezes a área. A área de quê? A área do meu vaso aqui, né? Ó, quando eu abro esse vaso aqui, né? Ó, se eu abrir aqui minha área lateral, né? Minha área lateral do cilindro, ela é quem? É a 2π, 2π. Ele dá o diâmetro, né? Opa!
Não nem fazer conta mais. É a área aqui, ó. Comprimento daqui, né? 2πr vezes... Sem mais fazer não a conta. L. Né, ó? Então aqui, ó, o meu D é isso aqui, ó. O meu R é quem? É 0,75 vezes 10 a menos 3 metros. Pronto. Então eu vou pegar aqui, ó. A minha força adicional é igual P1 menos P2, ó. 1,71 vezes 10 a quarta. Que multiplica a minha área. Então tá aqui, ó, 2π. O raio, 0,75 vezes 10 a menos 3, certo? Vezes o L. O L é quanto? 2 centímetros. Vezes 10 a menos 2. Esse bicho tá com um delay. Então, a minha força adicional aqui, ó, é de 1,61 newtons. Né? Então, o meu vaso ele tem que ser capaz de suportar, né, essa força a mais aí, né, de 1,61 newtons. Vocês querem que eu diga, mostre para vocês? Não, mostre não, né? Comente com vocês uma curiosidade. Pronto. É por isso, só um instante, viu, Michel? É por isso que quando a gente vê muito o que? Varize nas pernas. Né? Porque o que é que acontece? Os vasos das nossas pernas, eles precisam suportar uma pressão, né, muito maior do que os vasos que a gente tem no topo do corpo. Né? Então, é um dos motivos, né, da gente ter, né, mais varizes na região de baixo. Pode falar, Michelle. Tem como só a senhora explicar novamente essa parte da força adicional? Tenho sim. Pronto. Ó, o que é que acontece? A força que vão pegar aqui, eu vou riscar bem aqui, certo? Qual é a força que é aqui em cima, ó? Aqui em cima eu vou chamar de F1, certo? F1 é a força que tem lá no meu vaso, lá na cabeça. Ele vai ser quem? P1 vezes A. Tô considerando um vaso similar, né? Em cima e embaixo. A força embaixo vai ser quem? P2 vezes A. Né, ó, P2 vezes A. Só que eu quero saber, ó, o que é que eu quero assim, ó, qual é a força externa adicional, né, ó, então se a força é adicional, eu quero saber quem é quem, ó, a minha força que eu vou ter que suportar mais, ela é quem? É a força total, né, a força lá embaixo, menos a força que eu tinha antes. Vou chamar aqui, a força adicional, né, porque F1 ele já tinha lá na cabeça. Né? Então, quando chegasse lá no pé, a F1 ele já está acostumado, né? Que ele tinha lá na cabeça, mas ele vai ter o quê? Um F2. Então, eu vou poder dizer, ó, que isso aqui é o F2, ó. Aí fica o quê? P2. E essa caneta tá ruim, viu? P2A menos P1A. Igual aqui, né? Então, aqui, ó, dá igual, ó, P2 menos P1 que multiplica A. Então, foi por isso que a gente colocou que a nossa força adicional, ela estava relacionada com quem? Com essa pressão que a gente tinha calculado aqui, ó, relacionada à diferença de altura, né? Então, ela já traz essa informação, né? Então, minha força adicional tá aqui, ó, P1 menos P2 vezes A. Aí, a gente só usou os valores que a gente tinha encontrado aqui. Deu para entender, Michelle? Deu sim, professora, obrigada. Nada, à vontade. Então, bora lá pro próximo. Dá uma aguinha aqui. Um barril contém uma camada de óleo. Lá vai eu fazer meus desenhos que não são muito bons. Tá aqui um barril, certo? Ele contém uma camada de óleo flutuando sobre a água. Então, eu tenho aqui a água. Vamos botar aqui. Eu tenho aqui óleo, certo? Uma camada de óleo de 0,120 metros. Então, vamos chamar aqui, ó, D do óleo. Né? Ele é 0,120 metros sobre a água com uma profundidade igual a 250 metros. Essa questão
certo? Eu sempre fico na dúvida porque ela vai muito na interpretação, né? Aí se 250 é a quantidade de água ou se é lá de cima até a água. No solucionário do livro, ele leva em consideração o que é a profundidade da água, certo? O tamanho da coluna de água. Então a gente vai usar assim, mas se fosse numa prova nossa, eu consideraria qualquer uma das duas questões porque dá essa margem pra gente pensar errado, né? Tá, a densidade do óleo, 600 kg por metro cúbico. A densidade da água, certo? É 1000. Da água doce, né? Que a gente chama. Quilograma por metro cúbico. Então eu quero saber qual é a pressão manométrica na interface entre o óleo e a água. Então eu quero aqui, ó. Vou dizer que aqui em cima, ó, aqui não tem ar. Então aqui eu tenho pressão atmosférica. Aqui eu vou dizer que eu tenho P1, certo? Nesse ponto aqui, ó, na interface óleo-água. E aqui eu vou dizer que eu tenho P2. Quando a gente resolver essa questão é porque a gente já vai ganhar uma coisa que a gente vai poder usar em várias outras questões relacionadas a quando a gente está querendo calcular a pressão, quando a gente tem mais de um fluido. Certo? Então eu quero o quê? Pressão manométrica na interface, né? Quem é pressão manométrica na interface? Ó, na interface eu não tenho P1, então é P1 manométrica, é P1 menos P0, né? É sempre a pressão absoluta que eu tenho num ponto menos P0, né? Então isso aqui é pressão manométrica. Então ela vai ser o quê, ó? Rho do óleo, G vezes o meu D do óleo, né? Eu podia chamar de H aqui, né? Para poder a gente, vamos chamar assim de H do óleo e H da água, só para poder a gente lembrar aqui, né? Que é Rho GH, H do óleo. Né? Quando a gente faz isso, ó, Rho do óleo 600, o G 9,8, o H 0,120, né? Que é o do óleo. Isso aqui dá 706 Pascal. Né? Então, tá aí a pressão manométrica do óleo, né? Item B, qual é a pressão manométrica no fundo do barril? Ó, no fundo do barril eu quero quem? Ó, P2 menos P0. Né? P2 menos P0. Isso aqui vai ser quem? Ó? Eu vou ter água e eu vou ter óleo, né? Mas vamos lá. P2 menos P0 vai ser quem? Só uma coisa aqui. Certo. Vamos pegar. Vamos fazer isso aqui primeiro, ó. Eu vou querer calcular a pressão manométrica aqui. Mas vamos primeiro. Eu tenho isso aqui, pronto. P2 menos P0. Mas eu posso pegar, ó, e escrever aqui quem é esse meu. Pera, vamos primeiro aqui. Vamos fazer por parte. Eu quero saber aqui quem é primeiro. P2 menos P1. P2 menos P1. Certo? Eu vou querer calcular essa diferença de pressão que tem aqui dentro da água. P2 menos P1 vai ser quem? O ρ da água vezes o G vezes a altura da água. Certo? Aí só que eu tenho o que aqui, ó? Que eu posso dizer quem é P1, ó. Vamos pegar aqui, ó. O meu P1 aqui, ó. Só para eu colocar aqui, ó. Ele é quem, ó? É ρ0, G, ρ do óleo, né? H0 mais P0, né? Ó. Eu não posso escrever isso aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou pegar isso aqui e vou colocar aqui, ó. P2 menos P1. Agora aqui. Né? Substituir o P1 aqui, ó. ρA, G, HA. Então, vou pegar, ó, P2. Esse menos aqui, ó. ROGO. GH, eu vou jogar pro outro lado, vai positivo, ó. E menos com menos mais, ó. P2 menos P0 igual a ρA, GHA. Esse que tá negativo vai positivo, ó. Rho do óleo, G, altura do óleo.
Olha aqui o que é que a gente tem, ó. Isso aqui, ó, é uma coisa que vai servir muito pra gente quando a gente estiver tratando mais de um fluido, ó. A diferença de pressão entre P2 e P0, ou então quantos fluidos tiver aqui, eu vou sempre pegar o que, ó? A diferença de pressão para cada fluido, ó. Que vai ter o que, ó? Vai ser ρ de A vezes G vezes a altura do A, ó, mais o ρ do O vezes G vezes a altura do O. A gente tem até outra questão que faz isso. Se eu tivesse outro fluido aqui, o ρ dele, né, mais o G vezes a altura do fluido. Então, eu sempre vou botar isso aqui, ó. Quando eu tiver no fundo, que eu quiser mais em cima e tiver mais de um fluido, né, eu vou sempre fazer o ρGH para cada um desses fluidos. Então, aqui, ó, eu fico com o quê, ó? Que P2 menos P0 é igual ao o ρ, 1000, ó, que é da água, né? O G, 9,8. O H, 0,250. Mais, esse aqui eu já calculei, né? Ó, 706. Então, o meu P2 menos P0, isso aqui dá 3.156 Pascal. Né, ó, então, basta a gente fazer, né, ó, sempre. A gente tem outro exercício aqui que a gente vai usar, né, que a gente vai usar o quê? A soma da diferença de pressão para cada um dos fluidos. Ó, a gente vai usar isso aqui. Deixa eu ver aqui onde foi que eu escrevi cada uma das coisas. A gente viu lá, né, como era que se comportava a pressão quando a gente tinha um fluido dentro de um manômetro em U, né, de tubo aberto, certo? Então, o que é que acontece? A gente vai olhar aqui, né, o que é que cada uma das coisas acontece. O líquido no manômetro de tubo aberto, indicado na figura, é o mercúrio, né? A Y1 é 3 centímetros, Y2 7 centímetros, a pressão atmosférica, então tá aqui o meu P0, é 980 milibares. Isso aqui, deixa eu ver aqui, milibares, ele é 9,8 vezes 10 a quarta Pascal, certo? Para poder a gente já deixar no sistema internacional. Aí, qual é a pressão absoluta no fundo do tubo em U? Qual é a pressão? Ele pede aí diversas coisas. O que é que a gente vai primeiro colocar aqui? A gente vai primeiro tentar identificar os pontos que a gente pode calcular, né? Que a gente tem como calcular a pressão. Aqui, ó, na interface mercúrio A, eu vou ter o quê, ó? Eu vou ter aqui pressão atmosférica. Então, aqui, ó, na interface Mercúrio A, tem uma pressão atmosférica. Eu sempre vou ter, mesmo tendo dois fluidos, vai ser a mesma pressão para os dois naquele mesmo ponto. Aqui, ó, nesse ponto, eu vou poder, ó, calcular um P1, certo? E esse P1 que eu vou ter aqui, ó, ele vai ser igual a esse valor aqui. Por quê? Porque como não tem diferença de altura, ó, e nem de fluido, os dois têm mercúrio, né? Vai dar a mesma pressão. E vou poder calcular a pressão aqui, ó, P2, aqui embaixo, né? Então, eu posso calcular essas três pressões aí, né, no meu sistema. Então, eu quero saber primeiro, item A, qual é a pressão absoluta no fundo do tubo em U. Ora, eu posso já pegar, ó, se eu quero aqui, ó, em P2, né, ó, eu quero pressão absoluta, mas eu vou pegar o quê, ó? Eu sei que se eu pegar essa coluna toda aqui, certo? Ó, pegar a coluna toda, eu posso dizer o quê, ó? Que P2 menos P0, só tem um fluido aqui, mercúrio, né? Ele é quem? Ele é ρ do mercúrio, o G, vezes essa altura aqui, ó, Y2. Então, meu P2, que eu quero pressão absoluta, né, ó, é quem? É ρg Y2 mais P0. Aí, colocando os valores, P2, o ρ do mercúrio é 13, não é mercúrio não, é 13,6 vezes 10 ao cubo, certo? O G, 9,8. O Y2, ó, 7 centímetros. Deixa eu botar aqui num canto mais espaçoso. Tá aqui. P2 é igual ao ρ
13,6 vezes 10 a terceira, vezes o G, 9,8, vezes o Y2, que é 7 centímetros, vezes 10 a menos 2, mais o P0 ali, ó, 9,8 vezes 10 a quarta. Então, eu vou ter aí o meu P2 igual a 1,07 vezes 10 a quinta Pascal. Certo? Então, tá aí minha pressão absoluta no fundo do tubo, né? Então, item A. No item B, eu quero o quê? Qual é a pressão absoluta no tubo aberto a uma profundidade de 4 centímetros abaixo da superfície. Né, ó? Então, se ele está 4 centímetros abaixo da superfície, né? Então, eu vou ter 4 aqui, ó. Ele vai estar nesse ponto, né? Que ele está 4 da superfície, né? Que aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 3, ó. Então, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3 centímetros. Então, eu quero aqui o meu P1, né? Ó. Então, ele vai estar o quê? Ó? Se eu quero essa pressão aqui, eu vou usar o quê? Essa coluna aqui, ó, do meu fluido. Então, eu vou poder dizer o quê? Ó? Que P1 menos o P0, ó, que está lá em cima, é igual a quem? A ρ, G, vezes essa distância aqui, ó. Que ela é quem? H, né, ó? Y2 menos Y1. Então, ó, eu vou poder dizer, eu quero saber quem é P1, né? Deixa eu pegar aqui. O meu P1 vai ser quem? O P0 vai para o outro lado positivo, né, ó? 9,8 vezes 10 a quarta, mais o ρ do mercúrio, 13,6 vezes 10 a terceira, vezes o 9,8 vezes o 4, né? Ó, 4 centímetros. 4 vezes 10 a menos 2. Então, eu vou ter, ó, que o meu P1 é 1,03 vezes 10 a quinta Pascal, né? Ó, a gente já pode até ver, ó, que faz sentido, né? Ó, a pressão aqui, ó, ela é menor, né, do que a pressão lá no fundo, né? 0,2 vezes 10 a quinta Pascal menor. No item C, eu quero saber qual é a pressão do gás no tanque. Né, ó? Então, aqui, ó, nessa minha interface aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter, ó, o meu gás está uma pressão P, ele está aqui pressurizado a uma pressão P, e eu vou ter aqui essa interface P2, ou aqui é o quê? Que vai ter o mesmo valor P1, né, ó, porque ele não está na mesma altura. Então, o meu P aqui, ó, vai ser igual a quem? Igual a P1, né? Porque tá o quê? A mesma altura. Cadê aqui? Esse bicho tá com um delay. Depois eu vou atualizar. Porque eles estão à mesma altura, ó. Aqui é igual a P1, P1 vai ser igual a P, né? Então, o meu P, ó, vai ser 1,03 vezes 10 a quinta Pascal. E no item D, eu quero a pressão manométrica do gás em Pascal. Se eu quero pressão manométrica, o meu gás está uma pressão P, eu quero P menos P0. Aí isso aqui dá o quê? P, ó, que a gente já calculou aí, ó, 1,03 vezes 10 a quinta, menos o P0, 9,8 vezes 10 a quarta. Isso aí dá 5 vezes 10 a terceira Pascal. Olha o que é que a gente fez, né? Ó, a gente já resolveu diversos problemas aqui, ó, de pressão, né, ó, em fluidos. E a gente até agora só usou aqui pressão é força sobre área e ρGH. Certo? Então, assim, a nossa expressão, né, maravilhosa que a gente tem para a nossa estática do fluido, né, é ρGH. Bora mais um. Um cilindro alto com área de seção reta igual a 12 centímetros quadrados. Então, bora aqui. A é 12 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Está parcialmente cheio de mercúrio. Então, eu vou precisar de densidade de mercúrio. Densidade do mercúrio é 13,6 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Vocês não estranham ficar usando o nome dos produtos químicos aí, dos químicos pelo
do jeito lá da tabela periódica, não, porque eu sou da época que a gente tinha que saber a tabela periódica todinha, viu? Toda decorada pro vestibular. Sou numa época bem anterior a de vocês que só consultavam. Aí, ó, pronto. A superfície de Mercúrio está a 5 centímetros do fundo do cilindro. Então, eu tenho o meu cilindro aqui. Deixa eu fazer aqui o meu desenhozinho. Vai ser... Então, eu vou ter o quê? Vai ter aqui Mercúrio. E aqui, ó, eu vou botar aqui a altura do Mercúrio. É 5 centímetros. 5 vezes 10 a menos 2 metros. Despeja-se lentamente. Não, então, isso aqui, ó, o que é que eu tenho? A situação inicial. A minha situação inicial, ela vai ser sem água, certo? Aí, assim, ó, despeja-se lentamente sobre o mercúrio, e os dois fluidos não se misturam. Despeja-se água, né? Aí, então, eu vou ter isso aqui, ó. Aí vai ter o quê? O meu mercúrio embaixo e a minha água aqui em cima, ó. Minha água aqui em cima. Os dois fluidos não se misturam. Que volume de água deve ser acrescentado para dobrar a pressão manométrica no fundo do fluido? Certo? Então, aqui, ó, eu vou ter o quê? O meu sistema com água. Não, então, vamos pegar aqui sem água. Aqui é a atmosfera, ó, P0. E aqui é a minha pressão no fundo do cilindro. Então, eu vou ter o quê, ó? Que P menos P0 vai ser quem? O ρ do mercúrio, o G vezes o H. Você vai chamar de HG? Chama de HG2, do mercúrio. Certo? Então, eu vou ter aí, ó, o meu P, né, aqui menos P0, sem a água. Quando eu pego a situação da água, aí eu vou ter o quê, ó? A minha pressão atmosférica tá aqui fora. Aqui, né, eu vou ter vamos chamar aqui, um P1, um P', vamos chamar aqui. E aqui, né, vai ser, vou até chamar P1 e P2, ó. Um P1, né, e aqui um P2. Né, ó, então, se eu quiser saber qual é a minha pressão manométrica aqui, ó, até lá em cima, aqui fora é pressão atmosférica, né? Então, eu vou ter o quê? Ó, que P2 menos P0, a gente já viu como era, né? A gente usa os dois aqui, né? Ó, vai dar o quê? A parte do mercúrio, ó, ρ do mercúrio, G, vezes o H do mercúrio, mais quem? O ρ da água, G, vezes a altura que eu tenho de água. Beleza? Só que eu quero o quê, ó? Eu quero saber um volume para dobrar a pressão manométrica, né? Então, a minha pressão manométrica no final, né, ó, P2 menos P0, né, ó, ela tem que ser o quê, ó? 2 vezes adiante da água. P menos P0. Né? Então, P2 aqui, ó, menos P0 dá igual a 2 vezes. Quem é P menos P0? Aqui, ó, ρ do mercúrio, G, H do mercúrio. Ora, mas eu disse quem era aqui, né, ó. P2 menos P0, ó, vamos trazer para cá, ó. ρ do mercúrio, G, H do mercúrio, é igual, ou mais, né? Tem um mais ali, ó. Tô pegando daqui, ó. Mais ρ da água, G, H da água. Isso aqui vai dar 2. Opa. Ρ do mercúrio, G, a altura do mercúrio. Né, ó? Esse daqui indo pro outro lado, ó. Esse daqui é igual a esse, né, ó. Aí vai sobrar só um, né? Então, eu vou deixar aqui. Eu quero saber qual é a altura da água, ó. A minha altura da água vai ser quem, ó? 2 menos 1 dá 1, né? Ρ do mercúrio, G, H do mercúrio. Dividido, como eu deixei só o H aqui, ó, o ρ da água, G. Né, ó? Então, quando a gente fizer essa continha aqui, com os valores que a gente tem, a gente vai ter uma altura de 0,68 metros. Né, ó? 0,68 metros. Pronto. Aí, o que é que acontece? Eu quero saber qual é o volume, né?
Meu volume de água vai ser esse daqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, água. Ele vai ter essa altura aqui, ó, de 0,68 metros, mas ele tem uma área aqui embaixo, ó, de 12 centímetros quadrados. Então, o meu volume, ele é quem? É área vezes a altura, né? Então, dá a área, ó, 12 vezes 10 a menos 4 vezes 0,68. Então, o meu volume vai dar 8,16. Tá querendo botar um igual bem aqui, ele não quer. Deixa eu tirar aqui, vou botar bem aqui do lado mesmo. É porque ele tá batendo ali. Isso aqui dá 8,16 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Né? Ó, então a gente continuou utilizando o quê? Só ρGH. Qual é a sacada dessa questão? Ó? É porque ele diz isso aqui, ó. Eu quero dobrar a minha pressão manométrica. Então, eu vou pegar a minha pressão manométrica antes de colocar a água, né? E eu não quero dobrar no final, então ela vai ser o quê? A pressão no final vai ser 2 vezes a pressão que eu tinha inicialmente. Vamos fazer mais uma. Um lago no extremo norte de Yukon está coberto com uma camada de gelo de 1,75 metros. Então, tá aqui. Tem água aqui e aqui tem o gelo. Água, gelo. A altura do gelo, 1,75 metros. Calcule a pressão absoluta e a pressão manométrica a uma profundidade de 2,50 metros do lago. Porque aqui, ó, a minha leitura é outra, né? Assim, pode ser outra daquela questão primeira, porque eu digo, ó, que o lago ele tá o quê? Ele tem água mais gelo. E a profundidade no lago é 2,50. Então, eu acho que a profundidade da água aqui, ó, é quem? É 0,75 metros. Mas é mais ou menos isso que acontece, certo? Quando eu tenho, a gente vai ver lá na frente, né? Quando a gente estiver estudando as coisas de temperatura, a água ela tem um comportamento anômalo com a diminuição de temperatura, né? Então, o que é que acontece? Ela forma essa camada de gelo assim, em cima, né? Quando chega no ponto de solidificação lá da água, certo? Mas ela consegue, certo? Se manter líquida embaixo, né? Ela tem até um comportamento anômalo de volume e tudo, quando ela está entre 0 e 4 graus, que é o que possibilita a vida marinha, né? Então, a gente consegue mesmo ter essa coisa de ter uma camada de gelo, né? E uma camada de água embaixo. Calcula a pressão manométrica a uma profundidade aqui. Então, eu quero saber isso aqui, ó. A pressão aqui. Aqui em cima, ó, é pressão atmosférica. Então, P menos P0, a gente já viu que faz o quê? Pega, né, os ρGH de cada um dos nossos fluidos. Então, dá ρ da água, G, a altura da água, mais o ρ do gelo, G, a altura do gelo. Então, isso aqui, ó, o ρ da água, 1000, G, 9,8, a altura da água, 0,75, mais o ρ do gelo, opa, o gelo é menor a densidade. 0,92 vezes 10 a terceira, né, que é 920, né? 9,8, 1,75. Então, isso aqui vai me dar 30.488 Pascal. Então, essa aqui é a minha pressão manométrica, né? Ó, é P menos P0. Se eu quero a absoluta, eu quero a P, né? Então, ela vai ser o quê? 30.488 mais a minha pressão atmosférica. Então, isso aqui dá 30.488. A minha pressão atmosférica, ela é um ATM, né? Que é igual ao quê? A 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. Né? Então, isso aqui dá 1,32 vezes 10 a quinta Pascal. Né? Então, a gente, ó, continuou usando ρGH. Certo? Então, gente, ó, eu vou parar por aqui, certo? Hoje. Na próxima aula, quinta, né? A gente tanto vai poder ver alguma coisa
que eu achar... Não, vamos fazer um de empuxo. Não, vou deixar na próxima aula. A gente vai resolver questão com empuxo e de dinâmica dos fluidos, certo? Para não ficar uma sobrecarga muito grande para vocês. Deixa eu